Esse vídeo vai mexer com você, pois são coisas importantíssimas que vai acontecer com o Brasil no futuro. Profecias de Chico Xavier e também André Luiz, que enviou uma mensagem falando sobre esse futuro, que poderemos comprovar, né? O mundo caminha para grandes conquistas e para grandes catástrofes, né? Em 98, Chico revelou um segredo sobre Emmanuel para um pequeno grupo de espíritas. Em uma noite, era aproximadamente 1h20 da madrugada, quando ele fez um relato de que Emmanuel aparecera a ele dizendo que iria reencarnar. Segundo os espíritas, Emmanuel reencarnou em março de 2000. Hoje, seria um menino de 10 anos. Profecia. No ano de 52, Chico Xavier psicografou uma mensagem de André Luiz sobre o futuro político próximo do Brasil. Eis a mensagem. Aqui ela está um pouco resumida, mas se você quiser ler completa, está embaixo aí do vídeo, né? Além de um link no final das mensagens aí embaixo do vídeo, que você pode baixar livros também, sobre sonhos, sexo, sobre tudo. Principalmente destaco o Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas de Allan Kardec aos espíritos sobre todos os assuntos da vida, muito interessante, muito fácil de ler. Mensagem de Natal de André Luiz, na psicografia de Franciscano de Xavier, no Centro Espírita Jesus de Nazareno, em Congonhas, Minas Gerais, no dia 23 de dezembro de 1952. As catástrofes da transição planetária, com a mudança dos homens, muitos dos que foram o esteio da situação serão chamados a prestar contas a Deus. Então o sol, as enchentes e o frio vão criar fome e desespero, não só no Brasil, mas também no mundo. Essa história de enchente, de muita água, vários videntes em várias épocas falaram a mesma coisa. E quando vários falam a mesma coisa, é verdade. Mas o fim de tudo vai aparecer um homem franco, sincero e leal, que montando em seu cavalo branco e com uma poderosa espada, cavalo branco e espada quer dizer os recursos que ele trará, dará uma nova dimensão e personalidade nos destinos do Brasil, corrigindo injustiças e fazendo voltar a confiança e esperança no futuro do Brasil. Esse homem, acredito que seja Emmanuel, o espírito mais evoluído que se comunica pelo espiritismo. Ele foi Padre Manuel da Nóbrega, que descobriu São Paulo, E ele era o mentor de Chico Xavier, reencarnou. Chico Xavier fica como mentor dele. Ele é uma pessoa muito rigorosa, muito justa, amorosa, mas ao mesmo tempo será um presidente que não vai se vender por interesse algum. Será que merecemos? Acho que sim, hein? Todo mundo está querendo um presidente assim. Será combatido e criticado pelo seu temperamento e atitudes. Você imagina, um presidente não consegue agradar a todos, não. Mas ele contará com a proteção das forças supremas que habitam o cosmos. Você imagina. Só isso já basta, E o Brasil será verdadeiramente o coração do mundo, e apesar de crises e ameaças internas e externas que irão aparecer, ele será sempre fiel da balança pela sua fé e esperança no destino do Brasil, e ele, confiado, André Luiz. Então, meus irmãos, o momento... Tem um vídeo à frente aí que vai colocar uma carta de Chico Xavier, em que ele fala das grandes mudanças que vai haver no Brasil, o Brasil cedendo território para os Estados Unidos, parte do território, para os Estados Unidos poder se instalar aqui, porque a América vai ficar sobre as águas, vai ficar inundada, outros países também, Inglaterra, Japão. E o que acontece? Os espíritas dizem que o Brasil é a pátria do Evangelho, será a pátria do Evangelho no futuro. Então, quer dizer, levar o espiritismo ao mundo, e isso é importantíssimo. Como é que se faz? Dá um susto em todo mundo, porque está todo mundo muito materialista, retira toda a matéria de todos, e Estados Unidos está muito apegado à matéria, mas por outro lado eles têm qualidades muito grandes, administrativas, etc. Sabe administrar um país. E
trazem essas inteligências para cá, reúnem em pequena parte aqui, muitos desencarnam, morrem, a maioria morre, mas fica lá no plano espiritual. E essas que estão aqui ajudam o Brasil a progredir e com as suas inteligências, e o Brasil ajuda eles com o espiritismo. Eles aqui, com a simpatia do povo brasileiro, que foi provado na Copa do Mundo, eles vão conhecer o espiritismo, porque o espiritismo não vingou no mundo, mas pode vingar no futuro, porque Deus assim quer. Jesus assim quer. O espiritismo é o Consolador prometido que Jesus prometeu, que vos falará sobre todas as coisas e ficará convosco para sempre. Então, a promessa de Jesus tem que ser cumprida. Esse mundo vai conhecer o espiritismo e depois eles voltam para suas terras, modificados, melhorados, e nós também. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias momentos perigosos devem vir, tempos de perigos, e ele listou umas 15 coisas que têm a ver com caráter. No livro de Timóteo na Bíblia, escrito no 1º século depois de Cristo, o discípulo avisa: os homens serão egoístas, gananciosos, orgulhosos, arrogantes, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, vaidosos, amigos dos prazeres. Emmanuel reencarnou-se no ano 2000 e, posteriormente, Chico veio a desencarnar no ano 2002, o que naturalmente vai agora inverter seus papéis. Acontecer com o senhor, no caso, e com ela, seria isso também. Pelo menos. E o senhor tem uma previsão de data disso? Não. Ano? Eu penso que por volta de 2015 ela estará reencarnando-se. Nesse ínter eu espero ainda estar encarnada. Em 98, Chico revelou um segredo sobre Emmanuel para um pequeno grupo de espíritas. Em uma noite, era aproximadamente 1h20 da madrugada, quando ele fez um relato de que Emmanuel aparecera a ele dizendo que iria reencarnar. Segundo os espíritas, Emmanuel reencarnou em março de 2000. Hoje, seria um menino de 10 anos. Mas onde estaria? É uma pergunta que intriga a muitos estudiosos. A verdade é que ele está reencarnado no estado de São Paulo e vai agir na educação. Quem sabia onde estava reencarnado Emmanuel? Somente Francisco Cândido Xavier. De 2000 a 2001, ele já dizia que a tarefa na presente encarnação dele, Chico, com Emmanuel, já havia terminado. Basta observar, que eu não tenho data exata, a última psicografia de Emmanuel. Várias vezes ele comentava sobre o seu benfeitor espiritual Emmanuel e dizia que os papéis iriam se inverter. Ele estaria reencarnado quando ainda ele, Chico Xavier, iria conhecer a criança. E mais tarde, ele seria um grande educador e uma pessoa que seria muito atuante no movimento da cultura brasileira e reconhecido o seu trabalho diante do cristianismo no Brasil. Não há dúvidas a respeito de que Emmanuel está reencarnado no interior de São Paulo. A senhora estava presente no momento?
nesse momento, com vários amigos nossos, ele confirmou essa revelação, que Emmanuel retornaria para dar cumprimento a uma tarefa na Terra. E isso seria a partir do ano 2000. Então, nós ficamos sabendo dessa revelação, mesmo porque logo quando ele chegou a Uberaba, na das primeiras entrevistas que o Chico Xavier fez, ele disse que Emmanuel permaneceria até o final daquele século, né, do século passado, e retornaria depois para dar cumprimento aos objetivos que ele havia se imposto. Lembro dele falar uma vez, e para todo mundo, foi para mim não, que quando ele desencarnasse, o Emmanuel iria reencarnar. Isso é que ele falou. Tá certo? Nossa, Emmanuel, gente, ele vai voltar. Está só esperando eu partir. Claro. Agora, esse fato da senhora ter convivido com ele, por exemplo, lhe deu alguma certeza a respeito de temas como, por exemplo, Emmanuel está reencarnado? Como alguns afirmam que sim, outros afirmam que não. O Chico chegou a dizer alguma coisa a respeito do seu mentor espiritual? Disse. E nos estranha muito dentro do movimento que livros de Emmanuel estejam saindo com a assinatura deste espírito. Porque o Chico não disse só a mim, disse a várias pessoas que Emmanuel estava reencarnado. Mas nos disse também que ele acompanhou a reencarnação de Emmanuel no mundo espiritual, assim como acompanhou também quando sua mãe, Maria João de Deus, iria reencarnar. E também a filhos de alguns amigos nossos. Chico acompanhava a vinda desses espíritos. Alguns anos antes de Chico desencarnar, ele já não recebia mais Emmanuel. Sim, é verdade. E foi por isso que ele falou, porque eu perguntei a ele, Chico, você não está mais recebendo Emmanuel, por quê? Então ele falou. Chico, uma pergunta do povo. Se um dia, o seu grande dia, Emmanuel, reencarnar em outro corpo, como vai ser, Chico? Isso tem sido objeto de conversações entre ele e nós. Ele costuma dizer que nos espera no mundo do além, para em seguida retornar à vida física. E até costumo dizer, quando eu estiver na vida física e vocês estiverem fora do corpo físico, vocês vão ver como é difícil entrarmos em comunicação com vocês e como é difícil orientar vocês para o bem. As revelações de Chico Xavier em 1986 sobre a transição planetária e a missão do Brasil perante o mundo, uma missão até com um sacrifício do seu território. Você vai ver agora eu vou ler esse texto para você, vou colocar imagens de fundo para você não ficar enfadonho, entediado, mas depois tem vídeos interessantíssimos sobre vários videntes famosíssimos do mundo, inclusive Edgar Cayce, que fez, ele era sonâmbulo, etc. Vamos seguir em frente. O prestigiado jornal Folha Espírita de maio, 11 de maio, traz uma revelação feita em 86 pelo médium franciscano Xavier, a Geraldo Lemos Neto, fundador da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e da Vinha de Luz, editora de Belo Horizonte, sobre o futuro reservado ao planeta Terra e a todos os seus habitantes nos próximos anos. Olha que importante. Marlene Nobre, pela Federação Espírita,
entrevista Lemos Neto, que diz carregar esse fardo há muito tempo, 25 anos, cumprindo agora o dever de revelá-lo em sua complenitude. Diz que em 86, quando dessa conversa com Chico, sentiu que sua mente estava